tema: força e visão para avançar. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não aceito dizer o diabo tocou na minha vida, o diabo tocou nas minhas coisas, o diabo tocou na minha família. Quem anda comigo nunca ouviu dizer isso, porque eu não aceito isso. Mas ontem eu passei por um processo assim que, um peso, não tem como descrever essa noite passada, mas que não era algo físico, que não era algo mental, emocional, era puramente espiritual, algo que eu nunca senti e também não quero sentir de novo, né? Foi um tempo muito difícil que eu passei, e foi onde Deus ele me deu essa palavra, onde Deus deu essa palavra, para que eu pudesse me fortalecer e também entregar para a igreja essa palavra, né, com esse tema, força e visão para avançar. Eu quero estar lendo em Juízes, no capítulo 16, do versículo 19 ao 21, vamos estar passando aqui no telão também, tá? Você pode acompanhar conosco, que fala assim, ó: fazendo-o dormir no seu colo. Essa história, irmãos, é de Sansão e Dalila, tá? Então Dalila fez o Sansão aqui dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Diga assim: e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Espírito do Senhor tinha deixado. Os filisteus o prenderam e furaram os seus olhos, e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Irmãos, um texto de revelações profunda para nós nessa noite, tá? Falei, tenho 19 minutos para trazer essa mensagem, então foca no que Deus vai falar com você nesse texto, irmãos. No versículo 16, ele começa dizendo: fazendo-o dormir no seu colo. Sabe, irmãos, é tudo que o inimigo quer fazer, é fazer nós dormirmos no seu colo, fazer que nós ficamos levando uma vida espiritual no sono. Vivemos na luz, mas estamos dormindo diante da luz. Quem é que dorme no quarto com a luz acesa? Ninguém, né? O que nós pudermos tirar de foco de luz, nós tiramos. Mas tem muitos cristãos que estão dormindo na luz e não estão percebendo. Filho, acho que está muito, não sei se é retorno, alguma coisa está muito alta, assim, eu não consigo falar. Fazendo um favor, tá bom? Então, queridos, tem muitas pessoas que estão dormindo na luz e não estão percebendo, e o inimigo está pegando no colo, dormindo, não se faz mais nada espiritualmente, não busca a Deus, não trabalha para Deus, praticamente vive dormindo, achando que está vivendo numa cama, num quarto, numa vida sossegada. É tudo que o inimigo quer, queridos. É tudo que o inimigo quer, é que nós viemos dormindo espiritualmente, dormindo na luz, num sono profundo. Chego na igreja, sento, tranquilo, vou embora, volto outro dia, às vezes pego a Bíblia, às vezes não, está no colo do inimigo. Agora, queridos, aqui faz também que ela cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão. A força de Sansão, ela estava no cabelo, foi Deus que colocou isso. Agora, o inimigo, quando ele nos faz a gente dormir, queridos, ele quer descobrir aonde nós perdemos a nossa força. Quando nós estamos dormindo na casa de Deus, dormindo na luz, dormindo espiritualmente, o inimigo, irmãos, ele quer tirar a nossa força, ele quer descobrir aonde que nós temos força e aonde ele pode atacar. Sansão era as tranças. Elias, quando ele olhou que todo mundo, na verdade nem todo mundo tinha abandonado ele, mas Elias olha e fala assim: mas Senhor, o meu povo me abandonou, Senhor, olha, eu estou sozinho, e ele pediu a morte. Então cada um de nós temos um ponto fraco, se o inimigo tocar, nós vamos perder a força, isso é inevitável. Por isso que nós não podemos dormir na mão dele.
A Bíblia diz: vigiai e orai. Ninguém vigia dormindo. O vigia, o atalaia, ele está atento. Então, o cristão que dorme, irmão, o inimigo vai descobrir seu ponto fraco e ele vai tirar a tua força. Por isso tem tanta pessoa fraca dentro da igreja, fraca espiritualmente, irmãos, fraca. Um sopro te tira da igreja, um sopro tira da presença de Deus. Qualquer coisinha vai embora, qualquer coisinha se magoa, qualquer coisinha não quero mais nada com Deus. São pessoas que perderam a força. E ainda diz que no versículo 20, fala que ele nem sabia que o Senhor o tinha deixado. E muitas pessoas estão vivendo assim hoje, irmãos. Estão dentro da igreja, mas nem está sabendo que o Senhor já deixou. Dormiu no colo do inimigo. Deixou o inimigo tocar onde está a sua força. Perdeu toda a tua força. E nem percebeu que o Espírito Santo já não está mais com ele. E no versículo 21, eles falam que eles furaram os seus olhos. Perdeu a visão. Então o inimigo vem, ele faz o crente dormir, ele toca na fraqueza, ele tira a força, o Senhor já não está nem mais com ele, ele vem e tira agora a visão. Então a pessoa perde a visão de quem é Jesus, a pessoa perde a visão das promessas, a pessoa perde a visão do que ela vive apenas com os olhos físicos. Então tudo que ela olha é apenas aquilo que ela vê fisicamente. Então ela não vê promessa, ela não vê o futuro, ela não vê coisas boas, ela não vê nada, porque perdeu a visão, irmãos. O inimigo ele vai tirar a nossa visão. E depois ele que fala que ele levou para a terra de Gaza, terra de filisteus, terra do inimigo. E muitos estão vivendo assim, irmão, na terra do inimigo, sofrendo, sendo algemado, humilhado pelo diabo. Humilhado, queridos. Sabe, irmãos, duas coisas que nós não podemos perder para que nós possamos avançar nesse ano 2025 e avançar na nossa vida: força e visão. Duas coisas que você nunca pode perder na sua vida: a sua força de lutar. Quando a pessoa perde a força de lutar, ela para a vida dela. Ela perde a força de viver, força de sorrir, de vencer. Essas forças nós não podemos, queridos, perder, nós não podemos negociar. Força de vencer o mundo, de vencer o diabo. Quando eu me apresento, a Bíblia fala, no dia de angústia, se você se apresentar fraco, você não tem mais força, você perdeu a sua força, meu querido. Então nós não podemos perder a nossa força, nós temos sempre que estar forte. E outra coisa que é perder a visão da colheita, visão da bênção, visão da palavra, visão de quem é Jesus, de quem é Deus na minha vida. Agora, queridos, por que Dalila, quando Sansão estava ali dormindo, não era fácil vir um soldado e mandar uma espada no coração dele, cortar a cabeça dele? Tão fácil, está dormindo, corta a cabeça dele com uma espada. E sabe como eu aprendo isso, irmãos? Enquanto eu tiver força, não importa o que eu estou vivendo, o inimigo não consegue me matar. Enquanto eu tiver força, não importa a situação que eu estou, mas se eu estiver lutando, o inimigo ele não vai me derrubar. Mas se eu perder a minha força, irmãos, já era. Por isso que nós não podemos estar dormindo na luz, por isso nós temos que estar vigiando, por isso nós temos que estar buscando a presença de Deus. E eu quero falar aqui rapidamente, irmãos, que foi o que Deus falou comigo nessa noite, Senhor, aonde eu vou arrumar força? Aonde que eu vou ter força? Humanamente falando, irmãos, não tem aonde buscar força. E o Senhor me deu algumas direções aqui, eu quero passar para a igreja. A primeira maneira de eu buscar e me encher de força é no Senhor. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde você vai se fortalecer, irmão? Na tua força? É na academia? Não, você vai se fortalecer no Senhor.
Você vai crer que Ele vai lutar com você. Você vai crer que as suas mãos é a mão do Senhor. Você vai crer que cada passo que você dá, o Senhor vai estar com você. Você vai crer que o poder que Ele derramou sobre a igreja está com você. E isso te faz o quê? Forte. É no Senhor que eu busco a minha força, meu querido. É no Senhor. Eu sei a força que Ele tem, a força que Ele está comigo. Irmãos, o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade, Ele não é menor do que Deus, Ele não é menor do que Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele está dentro de você, e isso gera força em nós, para lutar, para vencer. Existe poder sobre as nossas vidas, irmãos, um poder sobrenatural, que tem que nos fortalecer. Como que eu vou vencer? Na força do Senhor. Eu me torno forte. Eu me torno forte para vencer o inimigo. Mas eu tenho que buscar no Senhor essa força, meu irmão. Não adianta eu buscar no livro de autoajuda, que também é bom. Não adianta eu buscar, sei lá, em tantas coisas, sendo que a Bíblia fala que é no Senhor que eu tenho que buscar a minha força. A Bíblia também fala aqui em Romanos 4:20, na fé. Olha isso. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que essa pessoa foi fortificada? Na fé. O que a fé faz? A fé é trazer à existência aquilo que não existe. Então eu olho para a minha situação, mas eu não vejo a situação, eu vejo pela fé. Eu trago à existência aquilo que não existe, e eu dou glória a Deus, porque eu já recebi o meu milagre, eu já recebi a minha bênção, e isso vai me fortalecendo, a fé vai crescendo dentro de mim, meu querido. Fortalecido pela fé. Certa vez um homem, a filha dele, estado de morte, e ele ora a Deus: Senhor, cura minha filha. E ele orou, e ele se levantou e falou: eu creio que minha filha está curada, leito de morte. E um dia, essa menina sai do hospital curada, sarada, e todo mundo faz uma festa enorme. Uau! Deus curou, Deus pula e grita, e ele na dele tranquilo, e as pessoas olham e falam assim: nossa, você não está alegre? Ele disse: tudo que vocês estão fazendo, eu fiz no dia que eu orei, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Quem anda pela fé, meu irmão, é sempre fortalecido. Quem anda pela fé, irmão, anda no sobrenatural. Ele sabe que vai acontecer, ele sabe que vai mudar essa situação, ele sabe que Deus vai operar um milagre na nossa vida. É isso que faz nos fortalecer, meu irmão. Quando você vê uma pessoa fraca espiritualmente, meu irmão, é porque ela não está crendo. Desculpa te dizer, meus queridos, mas nós temos que buscar no Senhor, buscar na fé. E o Senhor também me deu uma outra direção aqui, ó, na graça do Senhor. 2 Timóteo 2, versículo 1, que diz: tu, pois, meu filho, fortificai-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é a graça? É um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu sei que Deus, Ele me ama. Eu não mereço nada, mas eu sei que Deus morreu por mim naquela cruz. Meu irmão, se isso não te fortalecer, o que vai te fortalecer? Sabendo que você não merece nada, mas Deus vai derramar sobre a tua vida essa graça, esse favor. Isso tem que nos fortalecer, meu querido. Quando eu olho para mim e falo: Senhor, como eu estava ali agora, eu falo: Senhor, quem sou eu para estar aqui te adorando, Senhor? Mas a tua graça, o teu favor me colocou neste lugar para te adorar. Ele me escolheu, Ele te escolheu para estar aqui nessa noite, meu irmão. Você não está aqui por acaso, o Senhor te escolheu, de milhões e multidões, milhões e milhões, Ele escolheu você para estar aqui nessa noite. Isso tem que nos fortalecer, porque isso é graça sobre graça. Nós não merecíamos estar ouvindo essa palavra, nós não merecíamos a operação dEle, mas Ele está aqui, ó, falando: ei, você é o escolhido, e eu quero operar na tua vida nessa noite. Isso tem que nos fortalecer. Aleluia, Senhor. Outra direção que o Senhor me deu para que eu fosse fortalecido na confiança nele, Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Aquilo que nos fortalece, a confiança no Senhor. Eu entrego meus caminhos ao Senhor e eu confio nele. Isso me fortalece a minha vida, irmãos. Isso não me consome. Agora nós às vezes vivemos numa ansiedade, nós vivemos numa preocupação com o futuro, uma preocupação com o amanhã, e isso vai tirando as nossas forças. Nós vamos tirando a nossa força, daqui a pouco nós estamos dormindo no colo do inimigo. Daqui a pouco ele fura os nossos olhos, nós perdemos a visão. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, irmãos, não se abala, permanece firme para sempre. Confia no Senhor e você nunca vai perder a sua força. Confia no Senhor, não importa o que você está passando, confia no Senhor que você nunca vai perder a tua força. E por fim, amados, a minha esperança está no Senhor. Isaías 40, o versículo 30 e 31, diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em quem você tem esperado, queridos? Em quem você tem esperado para resolver esse problema? Em quem você tem esperado para te abençoar? Em quem você tem confiado? Em quem você tem entregado a tua vida? Porque os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Todos os dias, irmãos. Olha, os jovens vão cansar, as pessoas, os atletas não vão conseguir chegar onde eles querem chegar, vai cansar, mas o que espera no Senhor, todos os dias as forças são renovadas. Meu irmão, confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, e todos os dias sua força só vai ser renovada, você não vai perder a tua força. Eu sou apaixonado por esse texto, irmãos, que espero no Senhor. Não espere em ninguém, meus irmãos. Eu sei que Deus vai usar pessoas, mas a minha confiança está nele. A minha confiança está nele. Eu não sei o que você está passando, mas espera no Senhor, e você vai ser renovado a sua força todos os dias. Todos os dias o Senhor vem e Ele coloca uma força, e as pessoas não entendem. Como pode estar passando por isso e essa pessoa está cheia de força? Como pode ela passar por esse problema e está cheia de força? E você vai dizer: é porque eu espero no Senhor. Amém, queridos? Agora eu quero falar rapidamente a respeito um pouquinho de visão. O que é a visão? Visão, irmãos, é eu ver o impossível. Visão é onde as pessoas vêem problemas, eu vejo oportunidades. Tem pessoas que eles olham só vê problema, outros só vê oportunidade. Eu lembro que eu falei no Tadel. Eu gosto muito de ilustrar as coisas. 2 rapazes que vendiam sapatos, 2 empresas diferentes, foi mandado para um país que ninguém conhecia. E um deles lá chegando falou assim: olha, me manda de volta, porque aqui ninguém usa sapato. Me manda de volta, que aqui perca de tempo, ninguém usa sapato. O outro ligou e falou assim: produz mais sapato, produz o máximo que vocês puderem, porque aqui ninguém usa sapato. Então nós vamos vender muito, nós vamos vender para todo mundo. Um não tem visão, queridos. O que não tem visão só enxerga o problema, mas o que tem visão, ele enxerga uma oportunidade. Essa coisa que você está passando, meu irmão, é a oportunidade que Deus está te dando para você ter visão. E sabe, assim como a águia, às vezes Deus ele coloca espinho no ninho, para que nós podemos voar, para que nós podemos alcançar lugares altos. Eu quero falar alguma diferença aqui, de uma maneira bem breve, de quem tem visão e quem não tem. A primeira: quem não tem visão foca no problema, quem tem visão foca na promessa. Quem tem visão, ele olha para as promessas, ele não fica olhando para os problemas, queridos. Você precisa olhar para as promessas que Deus tem para a tua vida. Em cada área que nós estamos vivendo, irmãos,
Qualquer área que eu olho para a minha vida, tem uma promessa para a minha vida, e eu preciso viver aquela promessa. Eu preciso viver como aquela promessa já aconteceu na minha vida. Essa é a pessoa que tem visão, meu irmão. Quem não tem visão, se paralisa. A visão, ela te mobiliza. Quem tem visão, ele recebe uma força que mobiliza a pessoa para frente. Aquela pessoa que não tem visão diante de um problema, ela fica parada. Ela não sabe para onde ir, mas aquele que tem visão, ele é impulsionado. Às vezes para voar, às vezes para pular aquela barreira, para passar aquela fronteira. É algo que vem impulsionar ela, porque a visão dela é alcançada. Irmãos, como pode um dia alguém falar, vou fazer algo que as pessoas vão usar, que vai usar os eletrodomésticos, vai acender tudo. Todo mundo fala, você é louco? Ele estava falando, vou fazer. E hoje tem energia elétrica que nós não vivemos sem. Mas alguém teve que ser louco. Alguém teve que ter visão. Alguém teve que ter visão. Como pode alguém falar, vou fazer um aparelho que nós vamos falar de um lado para o outro, do mundo inteiro, um com o outro de longe? As pessoas falam, você é um louco. Não, é alguém de visão. Aí vem outro e fala assim, você fez um com fio, vou fazer outro sem fio. Não pode, não tem como. Tem, hoje nós não vivemos sem um celular. Mas alguém teve que ter visão. Alguém teve que ter visão. Pessoas que têm visão, irmãos, eles prosperam, eles vão além do natural. Alguém falou, vou fazer um programa que as pessoas vão ficar dependentes dele, no mundo inteiro vai ficar dependente. E hoje nós não vivemos sem o Windows. São pessoas que têm visão sobrenatural, meu irmão. Alguém que fez uma marca de um celular, que hoje o mundo inteiro quer ter um. Irmão, Deus deu visão para nós precisamos estar atentos. O cemitério, irmãos, é o lugar onde tem maiores pessoas de visão, visão enterrada, pessoas que Deus deu visão, mas não enterraram, não colocaram em prática. Meu querido, nós precisamos ter a visão, você não pode perder a visão que Deus tem para você, meu irmão. Se Deus te deu algo, se Deus te visualizou algo, vai em frente, Deus é contigo. Eu quero encerrar com esse texto aqui, ó. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. O servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerras havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? Irmãos, Eliseu estava com o seu servo em um lugar, e ele sai de manhã, e ele viu que estava rodeado por um exército, e ele vai para Eliseu e fala, e agora, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Não tinha o que fazer, meu irmão. 2 camaradas cercados por um exército, o que tem que fazer? Esperar morrer. E ele vai para Eliseu, mas Eliseu dá uma resposta. O profeta respondeu. Olha a resposta de um profeta, olha a resposta de um homem de Deus, olha a resposta de uma mulher de Deus. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Meu irmão, pode manifestar o diabo aqui, ó. O que está em nós é maior do que ele, meu irmão. Ele está debaixo do nosso pé. Mas nós temos que ter visão. Tem pessoa que morre de medo de demônio. Eliseu fala assim, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eu acho que o rapaz falou, Eliseu, você está doido, só está nós dois aqui, olha lá o exército lá fora, você está maluco? Aí Eliseu faz uma oração, Senhor, abre os olhos dele, e para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Oh, Deus maravilhoso! Meu irmão, a minha oração nessa noite é que Deus abre a nossa visão, meu irmão. Você ia ver o tanto de anjos que tem ao teu redor, com cavalos de fogos. Meu irmão, e o interessante é que os dois estavam perto do outro, mas a Bíblia diz
que estava ao redor de quem? De Eliseu. Então, o jovem aqui, o rapaz que estava com Eliseu, ele viu, mas aquilo não estava com ele, porque ele não cria, ele não tinha visão, meu querido. Olha, oxalá se Deus abre a nossa visão hoje, irmãos, e nós enxergamos o mundo espiritual, e você vê os anjos, e você vê Deus lutando com você, e Deus, se você vê a batalha, e Deus te abençoando. Talvez você passou hoje por situações, meu irmão, que Deus parou um carro, que Deus segurou uma moto, que Deus segurou algo que ia cair sobre você, que Deus te levou de cada acidente, de tanta coisa, inimigo que se levantou contra a tua vida. Se Deus abrisse os olhos, nós pudéssemos ver tudo que Deus fez na nossa vida nesse dia, meu irmão, nós pulávamos, dando glória a Deus, dia, noite, sem parar, meu irmão. Se nós enxergarmos o que Deus fez conosco hoje. Mas quem tem visão enxerga. Quem tem visão enxerga. Meu tempo esgotou, meu irmão. Mas eu quero te dizer duas coisas que você não pode perder: a tua força e a tua visão. Você só vai vencer se você tiver força para lutar, força para guerrear, força para se levantar, força de ir em frente, força de sorrir quando não há motivo, força de agradecer, força. E você tem que buscar tudo isso no Espírito Santo que está com você. Essa visão, ela vem de Deus. Temos que buscar essa visão que vem de Deus para a nossa vida. Meu irmão, vamos nos despertar para viver esse tempo novo, meus queridos. Sabe, a igreja está cheia de pessoas que só vêm para sentar e ir embora. A igreja está cheia, irmãos, não estou falando da nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus está cheia de pessoas que a Bíblia dela é um enfeite na casa dela, ou às vezes um estrovo que não tem nem lugar para colocar. É isso, meu irmão. Tem pessoas que vão na igreja tomar lugar de outro. Não é isso que Deus quer para nós, meu irmão. Até quando vamos viver assim? Sem visão, o inimigo nos prendendo, nos derrotando. Nós precisamos nos levantar em fé, meu irmão. Precisamos levantar em fé. Não podemos perder nossa força, nossa visão, porque ela vem de Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, irmãos, que Deus já deixou ela faz tempo, e ela nem percebeu, porque o Espírito Santo não faz falta na vida dela, porque Deus não faz falta na vida dela, porque ela está buscando apenas uma religião, uma igreja, para que possa falar para o seu eu. Não, eu estou indo numa igreja, estou indo numa religião. Isso não muda a vida de ninguém, Fique de pé, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha